Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Mais a oportunidade de aprendermos a palavra do nosso Deus, que Ele seja gracioso para conosco mais uma vez. Essa semana, meus irmãos, nós vamos completar 90 dias de distanciamento social, que nos entristece o fato de ainda não podermos nos reunir no dia do Senhor para o culto solene, também de nos encontrarmos durante a semana para o estudo da Palavra de Deus e para as orações, mas nós nos alegramos pelo fato de que Deus está cuidando do seu povo. E isso é motivo de gratidão. Sejamos gratos ao nosso Deus. Continuamos olhando para o livro dos Salmos, os atributos de Deus no livro dos Salmos. Hoje nós vamos olhar para o Salmo 33 e eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura da Palavra do Senhor no Salmo 33, versos 10 ao verso 19. Leiamos a palavra do nosso Deus. Diz assim: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, nós nos aproximamos mais uma vez da Tua santa presença para rogar Sua misericórdia, Sua bênção sobre nós, enquanto lemos e estudamos a palavra do Senhor, ó Pai. Fala ao nosso coração, fortalece, ó Deus, o nosso espírito, dá-nos, ó Deus, confiança e fé firmes no Senhor, para que não vacilemos nos dias maus. Que o Teu Espírito Santo nos clareie o entendimento e nos conceda mais uma vez graça para a obediência. Rogamos, ó Pai, esta bênção no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, para a glória do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com a sua palavra. Meus irmãos, imagine essa cena e para isso eu peço que considerem com toda a reverência possível, porque é algo hipotético e envolve o nome santo do nosso Deus. Imagine o nosso Deus convocando uma coletiva de imprensa e fazendo o seguinte comunicado: a respeito do que eu informei sobre mim e sobre a minha providência na criação, venho fazer as seguintes ressalvas. Não há evidências de que eu seja o único Deus existente. Por isso, não será mais usada a expressão do chamar, o Deus de Israel é o único Deus. Segundo, não há também evidência de que o que eu criei seja uma criação original, a partir do nada. Não é possível descartar a existência de outro mundo material além desse que eu criei. Terceiro, eu reconsidero a afirmação de que eu tinha total controle sobre o mundo ao qual eu criei. Muitas coisas saíram do controle, mas eu estou trabalhando nisso e assim que eu tiver alguma resposta para o problema, comunicarei a vocês. E quarto e último, também retiro a afirmação que fiz em Deuteronômio 32, 39, onde asseverava ser o Deus que fere e o Deus que cura. A situação atual tem demonstrado que não é tão fácil encontrar a cura para doenças como a que enfrentamos agora. Abro neste momento para as perguntas, responderei todas na medida do possível. Muito obrigado. Qual é a possibilidade de algo assim acontecer? Qual a possibilidade de o nosso Deus dizer tal coisa?
Eu tenho certeza que neste momento, até as criancinhas possivelmente tenham respondido nenhuma possibilidade de o nosso Deus dizer tais coisas. Os propósitos e os desígnios do nosso Deus jamais serão frustrados. Ele jamais terá que reiterar ou que retratar-se por alguma coisa que ele fez ou por alguma coisa que ele disse. Já nós, o ser humano, ao contrário, constantemente nós precisamos fazer ressalvas, porque os nossos propósitos e desígnios mudam e são frustrados. Nós não temos qualquer controle sobre diversas coisas da nossa vida. Seus propósitos e desígnios nem sempre podem ser cumpridos ou alcançados, os propósitos e desígnios do homem. Nós precisamos voltar atrás, precisamos reconsiderar, precisamos retratar, pedir perdão, pedir desculpas. O caso recente da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nos mostra o quão frágeis nós somos neste quesito. A Organização Mundial de Saúde, que hoje é o maior órgão internacional representando diversas nações na questão de saúde, teve que se retratar ultimamente, durante esse período de pandemia, por diversas coisas ou por diversas posições que ela tomou ou comunicou. Por exemplo, sobre o uso de máscaras. Ela disse a princípio que o cidadão comum, o cidadão não infectado, não deveria e não poderia, não era necessário que ele usasse máscara, que as máscaras eram apenas para os profissionais da saúde. Mais tarde, então, e novamente essa semana, a Organização de Saúde volta atrás e diz que a máscara é útil, necessária e deve ser usada pela população comum. Outro assunto que trouxe muita polêmica e que a Organização Mundial de Saúde teve que voltar atrás foi sobre o uso da cloroquina nos testes de tratamento do Covid-19. A princípio ela chegou a dizer que era útil e que estava tendo resultado, depois voltou atrás dizendo que não havia provas ou comprovação de que a cloroquina funcionava e então cessou-se os testes, recomendou o cessamento dos testes e recentemente voltou atrás dizendo que sim, que outros estudos indicam que a cloroquina tem funcionado no tratamento desta doença. O último assunto que eu vou referir sobre a Organização Mundial de Saúde foi a polêmica sobre a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas. A princípio dizia que sim, que os assintomáticos transmitiam com facilidade e recentemente uma representante da Organização Mundial de Saúde disse que não, que os assintomáticos não transmitiam com tanta facilidade como se acreditava. Depois voltaram atrás acreditando que isso poderia causar um problema. Teve que fazer ressalvas diversas vezes. Esses são apenas 3 casos das vezes que uma organização grande, que uma organização importante teve que se retratar, teve que fazer ressalva por causa do que disse ou do que fez, teve que reconsiderar o que foi dito. Nós podemos olhar para as Escrituras e fazer esse paralelo entre os desígnios, palavras dos homens e os desígnios e as palavras de Deus. Deus jamais terá que se retratar por nada do que ele fez, por nada do que ele disse. E nós temos o testemunho das Escrituras para nos mostrar como o nosso Deus é fiel e ele é capaz de controlar e de guiar todas as coisas na sua criação. Os Salmos, especialmente, mostram claramente a ação poderosa e segura do nosso Deus no domínio e no controle, no governo da sua criação. Este salmo, que é um salmo de louvor, ele está dentre os salmos que são chamados salmos da providência, ou aqueles salmos que falam da providência divina na criação, na sua criação. E aqui nós temos uma parte do salmo referindo-se à providência de Deus no seu governo sobre a natureza, e uma parte específica, esta que nós lemos, sobre o governo de Deus
sobre o homem, o coração do homem. E nós então vamos olhar para este aspecto, considerando especialmente, ainda que o Salmo trate de outros atributos do nosso Deus, nós vamos olhar para o controle, para a soberania e o controle de Deus sobre os homens, sobre os nossos desígnios, sobre o nosso coração. Esse salmo possivelmente foi escrito por Davi. Nós não temos a indicação de quem é o seu autor, mas ele tem características dos escritos de Davi, e a tradição judaica acreditava que de fato era um salmo do rei Davi. O autor aqui, humano, não é tão importante porque o salmo é claramente inspirado por Deus. O autor divino, o Espírito Santo, fez o papel de guardar ou de instruir o autor humano de forma muito sábia a colocar cada coisa no seu lugar, para que não ficasse dúvidas do controle soberano do nosso Deus sobre toda a criação. Nós vamos olhar então para a estrutura do salmo. Ainda que nós vamos olhar mais especificamente para os versos 10 até o verso 19, eu quero que a gente faça uma leitura panorâmica, uma vista panorâmica sobre todo o salmo, para que entendamos a estrutura do salmo e qual é a ideia central, principal deste salmo. Então, comecemos pelos versos 1 a 3, onde o salmista faz um convite à adoração, um convite ao louvor ao nosso Deus. Então, esse trecho é um convite à adoração, um convite ao louvor ao nosso Deus, ao Deus soberano. E aí, a partir do versículo 4 até o final do texto, do versículo 4 até o versículo 22, o salmista vai mostrar os motivos pelos quais Deus deve ser louvado pelo seu povo. Então, a primeira parte é um convite, a segunda parte, os motivos para atender a este convite. E veja quais são os motivos que o salmista apresenta aqui neste salmo. Do verso 4 até o verso 5, os dois versos 4 e 5, ele mostra que nós devemos louvar ao nosso Deus por causa da sua justiça, da sua retidão, da sua bondade e da sua verdade. E ele então mostra que essas coisas são evidenciadas especialmente em suas palavras e em suas obras. Veja o que diz o verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então ele baseia-se nas obras de Deus e especialmente na sua palavra como uma evidência da justiça, retidão, bondade e verdade do nosso Deus. Depois do verso 6 ao 9, ele vai mostrar o segundo motivo, e o motivo é que nós devemos louvar a Deus por causa do seu poder, e este poder manifestado na criação. Do verso 6 ao 9 ele vai mostrar como Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 6 ele diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da boca o exército deles. E ele então passa a descrever como as coisas foram criadas pelo poder do nosso Deus. Então ele mostra como segundo motivo o poder de Deus evidenciado ou visto na criação, na formação do universo, da natureza. Olhemos então para os próximos versos. Do verso 10 até o verso 17, o salmista mostra mais um motivo, e ele diz que nós devemos louvar a Deus por causa de sua soberania e controle sobre os homens. E é esse trecho que nós vamos olhar com mais detalhes hoje. E isso é visto na sua providência e governo sobre o coração humano, sobre as ações do homem. E por último, do versículo 18 ao 22, ele mostra que nós temos mais um motivo, e para nós como servos de Deus esse é um grande motivo de adorarmos, de louvarmos ao nosso Deus por causa de sua graça para com o seu povo. Do versículo 18 ao 22. Na verdade, ele enfatiza isso no verso 12, quando ele diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então aqui ele mostra já o cuidado de Deus, o governo de Deus sobre o seu povo.
e isso é motivo de louvor, mas ele fala mais com detalhes a partir do verso 18 ao verso 22, que nós citaremos, olharemos no final, na nossa conclusão. Olhemos então para o terceiro motivo, que é a soberania e o controle de Deus sobre as ações e o coração do homem. E este é o nosso foco hoje no nosso estudo. Nós vamos olhar para o atributo de soberania de Deus aplicado na sua providência, sobre o controle, o governo de Deus nas ações e no coração do homem. Isso é percebido claramente no governo do nosso Deus sobre todos os homens, sobre todos os tipos de pessoas. Vejamos então esses versos. Olhemos então que nesses versos o salmista vai tratar do governo soberano de Deus sobre os homens em três aspectos. O primeiro, no aspecto mais geral, ele mostra o seu governo, o seu controle sobre toda a humanidade em geral. Depois ele vai focar dentro dessa humanidade geral o ímpio. Ele vai mostrar o seu governo no ímpio e especialmente aqui ele vai se referir às nações, os desígnios das nações. Terceiro, ele vai focar o controle, o governo de Deus sobre os seus servos, sobre os seus filhos, né? Especialmente um governo especial de Deus sobre o coração e as ações dos seus filhos. Olhemos então para a palavra de Deus. E vamos separar por partes para que entendamos bem como o salmista quer tratar aqui. Primeiro, os versos 10 a 12. Veja o que diz o verso 10 a 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nestes primeiros versos deste terceiro trecho, do terceiro motivo para a adoração ao nosso Deus, o salmista mostra o controle soberano de Deus sobre os intentos dos homens, sobre a vontade humana, sobre os planos e desígnios dos homens. E aqui nós precisamos referir-se a uma questão importante sobre a vontade de Deus e a vontade dos homens. A teologia arminiana, em geral, vê a vontade do homem muito livre, né, diante de Deus. E, de certo modo, se você levar as últimas consequências, teria que admitir que no reino dos homens Deus não é soberano, ainda que isso tenha acontecido por uma decisão pessoal, porque esta é a visão. Visto que Deus, esta é a visão arminiana, visto que Deus criou seres morais, então ele precisa garantir a liberdade desses seres. Por isso Deus não pode interferir na vontade dessas pessoas. Deus não pode violar a vontade desses seres. Por isso, Deus decidiu não ser assim tão decisivo ou soberano sobre a vontade humana. Não é isso que vemos das Escrituras. O que vemos das Escrituras é que Deus é completa e plenamente o tempo todo soberano sobre as decisões, sobre as vontades do homem. O livro de Provérbios fala que Deus guia o coração dos reis como ele guia as correntes das águas entre as rochas, né? Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei, que Deus guia para onde ele quer. Então Deus tem total controle sobre os desígnios dos homens. E aqui nós vimos algo muito importante sobre os desígnios de Deus em comparação, em paralelo com os desígnios dos homens. Veja como ele apresenta aqui. Verso 10. Deus frustra os desígnios dos homens. Deus frustra os desígnios das nações e anula os seus intentos. Isto aqui nós vamos ter que admitir que Deus interfere na vontade e nas decisões dos homens. Não há essa ideia de que Deus não interfira na vontade e nas decisões dos homens. Então aqui muito claro, Deus, além de interferir, ele frustra os desígnios das nações. Além de interferir, ele anula intentos dos povos. Então aqui é muito claro o controle de Deus sobre as intenções, os planos e propósitos dos homens. Versículo 11, ele mostra que
o conselho do Senhor, ao contrário do conselho dos homens, é para sempre, é pleno, é perene, dura eternamente. Então ele mostra da seguinte forma: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então não há em nenhum momento, nenhum ponto das Escrituras, a ideia de que em algum momento Deus abre mão de seus propósitos e de seus desígnios, que Deus volta atrás nos seus decretos, nas suas decisões soberanas, por causa da decisão humana ou da vontade humana. Não há essa ideia. Quando nas Escrituras diz que Deus se arrepende e volta atrás, não é no sentido de que ele está voltando atrás num decreto. Sempre isso acontece quando ele mesmo promete que se houver arrependimento por parte do homem, então ele voltará atrás na sua decisão de puni-lo. Então ele coloca uma condicional. Deus chama ao arrependimento e diz que se o povo se arrepender, então ele não aplicará a punição ou castigo que ele estava decidido a aplicar. Isso não é se arrepender, isso não é voltar atrás, isso não é mudar de ideia, não é mudar de plano. Ele está apenas demonstrando que ele tem total controle, que ele pode condenar e que ele pode tirar a condenação. Ele é soberano para fazer isso. Então, os desígnios do seu coração duram de geração em geração, por todas as gerações. Isso perpetua, Deus não muda, Deus não volta atrás, Deus não precisa se retratar como homem, Deus não precisa ficar pisando em ovos com relação à vontade humana. Ele não elimina a liberdade limitada que ele deu ao homem, ele não elimina o fato de que ele criou seres morais, isso não elimina em nada, isso só demonstra que ele é soberano sobre os seres morais que ele criou. Isso é maravilhoso. E então ele mostra agora, no versículo 12, ele vai fazer uma comparação entre as nações, as demais nações, e a nação santa, o seu povo. Ele disse que os desígnios e os intentos dos povos são frustrados por causa dos seus planos e propósitos eternos. Ao contrário, os desígnios e propósitos do seu povo são de acordo com a sua vontade, serão ou prevalecerão, porque nos seus propósitos eternos, nos seus decretos, nos seus planos, estava incluso o fato de salvar e garantir a permanência, a continuidade do seu povo. Por isso, o verso 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ou seja, os propósitos e intentos que estão alinhados com a vontade de Deus, do seu povo, não são frustrados porque foram decretados e orientados pelo próprio Deus, guiados pela sua palavra. Então aqui a gente vê claramente os desígnios de Deus controlando, governando as decisões, a vontade, os intentos dos homens. Então aqui trata-se das decisões e vontades, o controle soberano de Deus sobre decisões e vontades. Seguindo então, nós vamos olhar o verso 13 a 15, e o salmista diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então aqui, o salmista mostra que nós devemos louvar a Deus porque ele, além de ter controle sobre os intentos dos homens, os intentos dos povos, como nós vimos nos versículos anteriores, ele tem controle sobre toda a vida e as ações dos homens de um modo geral. Certo? Então aqui ele vai mostrar isso. Ele mostra que o Senhor, que é soberano, olha dos céus. E aqui dá a ideia de alguém que está assentado num trono, governando de sua posição de soberano. Então ele do céu olha e vê todos os filhos dos homens. Isso mostra que toda alma vivente, todo ser humano
está debaixo do escrutínio de Deus, ou da sondagem divina. Os olhos de Deus passam por todos nós, está sobre todos os homens. Então, todas as ações dos homens, tudo a respeito de nós, está debaixo do governo soberano de Deus, que olha do céu, que se assenta dos céus no seu trono e governa toda a humanidade. Versículo 14, do lugar da sua morada ele observa todos os moradores da terra, confirmando aqui a ideia de que ninguém está fora desse governo soberano. Todos os moradores da terra são observados das alturas pelo soberano. E aí o versículo 15 mostra por que Deus faz isso. Ele faz isso porque é Ele que forma o coração de todos os homens e por isso Ele pode contemplar os seus corações. Ele contempla também todas as suas obras. Então aqui o salmista fecha mostrando que os corações e as obras dos homens são contemplados por Deus. O Deus soberano governa, controla todas essas coisas. Então, Deus controla os intentos, os desígnios, que estão relacionados às decisões e à vontade do homem, mas Deus guia o coração para que esses desígnios e intentos sejam feitos. É Deus quem guia, Deus quem controla. Então, nenhum desígnio mau, nenhum desígnio fora da vontade decretada ou da vontade de Deus estabelecida nas Escrituras, nenhum desígnio mau vai contra a vontade de Deus e pode frustrar algum plano ou desígnio divino. O que nós vimos aqui claramente é que Deus está sob controle, ele sobre o controle, ele está dominando todas essas coisas, ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Então ele contempla o coração e as obras dos homens. Versos 16 e 17 vai mostrar um outro aspecto. Olhemos. Diz assim: o cavalo não garante vitórias a respeito da sua grande força. Aliás, 16 e 17, né? Não há rei que se salve com o poder dos exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então aqui, veja o que o salmista está mostrando. O controle soberano de Deus sobre eventos da vida humana. Então, Deus controla os intentos, os planos e projetos. Deus controla os corações e as ações dos homens. Deus governa sobre essas coisas. E Deus controla os eventos. Deus governa os eventos. É claro que aqui a gente precisa ver isso dentro de um contexto, né? Ele está tratando de relações de nações, de reis, de guerra. Então, por isso são citados esses casos nos Salmos. Mas o Salmo nos dá a entender que Deus controla todos os eventos, não só os eventos relacionados às lutas entre nações, às guerras entre nações, as batalhas dos reis. Não é somente isso que está debaixo do domínio de Deus. Todas as obras dos homens, todas as ações dos homens estão debaixo do domínio, do governo soberano do nosso Deus. Então, o que ele faz? Nenhum rei pode se salvar com o seu poder, com o poder do seu exército. Se algum rei é vitorioso, é pelo desígnio de Deus que ele é vitorioso. Não é pela força que o valente vence. Se ele vence, é pelo desígnio de Deus que ele vence a batalha. Nós já vimos grandes valentes sendo derrotados, né? Como exemplo, o grande gigante Golias, o filisteu, sendo vencido pelo pequeno Davi com apenas uma pedrinha na testa. Então, Deus frustra os grandes, Deus vence valentes. Se o valente se não é da vontade de Deus que aquele valente prevaleça, ele não prevalecerá. Então, não é pela muita força que ele vence pelo desígnio divino. Verso 17, o cavalo não garante vitória. Ainda que ele tenha muita força, ele não pode livrar a ninguém. Quem pode livrar é Deus. Então, se alguém se livrou, foi por causa do desígnio divino. Aqui, mais uma vez, nós vimos a ação soberana, o governo, o controle soberano de Deus sobre todas as áreas da vida humana. Então, vejamos até aqui os planos e propósitos, que são os intentos e as vontades humanas, né?
estão debaixo do controle de Deus. O coração e as obras estão também debaixo do controle soberano de Deus. E todos os eventos da vida humana estão debaixo do governo soberano de Deus. Por último, nós vamos olhar para os versos 18 e 19, que dizem assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então vejamos, agora essa parte do Salmo, o salmista dirige ao povo de Deus, aos servos de Deus. E ele mostra que Deus governa soberanamente sobre a vida do seu povo, dos seus servos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, da mesma forma que Deus está com seus olhos sobre as nações, ele olha também para o seu povo. Com uma diferença. Os olhos de Deus estão voltados aos ímpios, voltados às nações ímpias, que intentam palavras e ações contra o seu povo e contra o seu nome. Os olhos de Deus estão contra essas pessoas. Aqui não, os olhos do Senhor estão a favor dos servos de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte no tempo da fome e conservar-lhe a vida. E a gente vê como Deus graciosamente livrou a Israel, livrou a família de Jacó da fome através da vida de José no Egito. Né? E a gente vê isso aqui sendo prático, sendo aplicado na prática, sendo vivenciado por servos de Deus, e a gente tem o registro disso lá no livro de Gênesis. Isso é maravilhoso. Então, o nosso Deus, que tem governo sobre toda a humanidade em geral, tem o domínio, o governo sobre os ímpios, de um modo particular, e olhando especialmente para aplicar a sua justiça sobre estes que são contra a sua vontade, e também está com seus olhos, ou seu governo se estende aos seus servos, ao seu povo, para os guardar, para os livrar da morte. É claro que Deus também aplica a sua disciplina a nós, mas isso também faz parte do seu cuidado amoroso. Mesmo a disciplina dura do nosso Deus faz parte do seu cuidado amoroso para com os seus servos. Agora vamos para algumas considerações práticas deste salmo. A primeira delas é considerar que o modo pelo qual Deus faz todas essas coisas, aplica o seu governo sobre todas essas áreas da vida humana, é através do seu Filho como rei soberano, como rei sobre a humanidade. Então, Cristo é o instrumento pelo qual Deus traz juízo sobre as nações. A gente vê vários salmos proféticos a respeito de Cristo vindo julgar as nações. Também no livro de Apocalipse nós vimos profecia de Cristo Jesus, o Rei vitorioso, vindo julgar as nações. Então Deus governa os ímpios, Deus governa as nações através do governo do seu Filho. E quanto a nós, os servos de Deus, Deus governa as nossas vidas também através do governo de seu Filho, do governo amoroso do seu Filho Jesus. A diferença é que, para os ímpios, este governo, este soberano não deu a vida. Para nós, o povo de Deus, este soberano deu a própria vida na cruz, pagando o resgate, pagando a nossa redenção. Então nós somos comprados, nós somos remidos pelo sangue deste soberano, o Senhor Jesus Cristo. Ele livra a nossa alma da morte, não somente de modo temporal, como fez com José e sua família lá em Gênesis, mas ele especialmente livra a nossa alma da morte, livrando-nos da condenação do inferno, da condenação do juízo terrível de Deus que recairá sobre os ímpios. Ele nos livra dessa condenação. Então nós somos livres da morte pela obra redentora do nosso soberano, do nosso rei. O governo de Cristo, então, visa livrar-nos das condenações divinas, mas também aplicar as bênçãos divinas sobre nós, o seu povo. E a gente vê isso a partir do verso 19, quando
aliás, 20 e 22, ao 22, quando ele mostra que a nossa esperança é segura nesse Deus, né, porque ele garante a aplicação desta bênção. O governo de Deus sobre nossas vidas garante a aplicação da bênção divina para o seu povo. E ele conclui do verso 20 ao 22 dizendo: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós a misericórdia, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então há esperança nesse povo, e há segurança e alegria, porque sabem que o governo soberano de Deus sobre a igreja, sobre os crentes, sobre os salvos, é um governo brando, um governo amoroso, um governo misericordioso. Façamos algumas aplicações práticas para as nossas vidas agora, olhando para este controle soberano do nosso Deus sobre a humanidade. Lembremos que Deus é soberano sobre toda a humanidade. O seu governo é soberano sobre toda a humanidade. Por isso nós não precisamos nos desesperar quando nós virmos alguma coisa sair do controle aparentemente. Quando nós virmos os maus sobressaindo, os maus se elevando contra a igreja, por exemplo. Não precisamos nos desesperar. O Deus que criou todas as coisas, especialmente olhando do versículo 6 para frente, né, do versículo 6 até o versículo 10, a descrição de como Deus criou poderosamente todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas se apresenta no restante, é apresentado no restante do Salmo como o Deus que governa sobre todas essas coisas. E que governa especialmente sobre as intenções, os desígnios, os planos, os intentos dos homens. Então, por isso, nós não precisamos nos desesperar quando os maus se sobressaem ou quando o mal se sobressai no mundo. Nós não precisamos nos desesperar quando nós percebemos a ação maligna de Satanás no mundo. Nosso Deus governa soberano. O Deus que criou todas as coisas tem poder para manter sob total controle tudo, toda a humanidade, toda a criação, todo o universo. Por isso não precisamos desesperar. Segunda coisa, nós não precisamos nos inquietar com a arrogância dos ímpios contra nós e com a arrogância dos ímpios contra a palavra de Deus. O Deus que criou todos os homens, que criou os seus corações, como nós vimos, esse Deus que governa soberanamente, no devido tempo, frustrará os intentos e os planos destes maus que falam contra a palavra de Deus, que se levantam contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus e que falam coisas terríveis, inclusive como os Salmos nos mostram, né, que há aqueles que de insensatos dizem não há Deus. Eles serão então soberanamente guiados por Deus e os seus desígnios serão frustrados no devido tempo. Espera que Deus cumprirá os seus desígnios a respeito desses homens. Por último, nós precisamos descansar. O Deus que controla todas as coisas é o Deus que cuida do seu povo de um modo muito especial. Deus cuida de nós de um modo especial, de um modo particular. Então nós podemos confiar de todo o coração que o Deus que governa sobre toda a humanidade, que governa sobre todas as coisas e governa sobre nossas vidas, governa de um modo especial sobre sua igreja, sobre o seu povo. Ele está cuidando de nós. Aqui nós precisamos então levar em consideração o que ele diz e o que ele faz. Eu comecei mostrando que Deus não precisa se retratar sobre nada do que ele diz e do que ele faz. Porque tudo que ele diz e o que ele faz é verdadeiro e todos os seus propósitos e desígnios são eternos e se cumprirão. Nós não precisamos ter dúvidas sobre o poder de Deus. Não precisamos ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele fará tudo o que lhe apraz. Na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, ou no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, nós vimos claramente a confirmação disso, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá?
Deus não precisará retratar nada ou voltar atrás em nada do que ele disse, porque tudo que ele disse cumprirá. De tudo o que Deus disse, não há uma linha sobre a qual ele precisará fazer uma retratação. Sobre tudo o que ele disse, não haverá uma só palavra que ele terá que se arrepender ou tirar. Inclusive, as palavras do salmo que nós acabamos de ler. Ele acaba de falar aos nossos corações que ele está com seus olhos sobre toda a humanidade, que ele olha de modo especial, o seu governo soberano é de modo especial sobre nós, o seu povo. Por isso, nós não precisamos e não podemos duvidar. Voltando no início, seria trágico se um dia o nosso Deus tivesse que convocar uma coletiva de imprensa e dizer: olha, eu não sou o único Deus, eu não criei todas as coisas sozinhos, eu não posso dizer que eu tenho controle porque eu perdi o controle sobre a situação, vocês estão vendo aí, e eu não tenho a cura como vocês acham que eu tenho e como eu asseverei ter. Isso jamais acontecerá. A palavra de Deus é fiel, o testemunho dele é verdadeiro, nós podemos crer, nós podemos confiar. O seu governo soberano nos garante, nos dá segurança. Deus está em pleno controle de todas as situações. Ele governa os corações dos homens e ele governa as situações do mundo. Ele governa os intentos do coração e ele governa as obras dos homens. Ele governa sobre cada uma das intenções e sobre cada um dos eventos que ocorrem na terra. De seres dos homens e dos seres caídos, dos seres angelicais caídos. Mesmo aqueles que nós achamos, que nós tememos como Satanás, que pode causar males, mas nós sabemos que ele está debaixo do governo soberano do nosso Deus. Portanto, em qualquer situação, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, por exemplo, não se desespere, confie. O nosso Deus tem o controle de tudo. O seu governo soberano é comprovado nas Escrituras. E o seu governo soberano é observável na história. Ele tem demonstrado no decorrer dos anos que ele está sobre o controle, que ele está controlando todas as coisas. Apenas confiemos. Continuemos firmes, crendo que ele está conosco. Que ele nos abençoe, que sua graça seja abundante em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, graças te damos por suas misericórdias e por seu amor. E agora rogamos que o Senhor aplique essas verdades do Senhor através da ação poderosa do Teu Espírito Santo em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos guie na obediência. Que o Senhor nos fale, ó Deus, mais e mais, para que possamos, ó Deus, confiar e não temer no meio das situações difíceis que nós temos vivido. Seja com o Teu povo, ó Deus. Visite as famílias do Teu povo, dando graça, dando confiança e firmeza na fé. Rogamos no nome de Jesus, para a glória eterna do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, derramando graça e misericórdia sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Amém.